No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar toda a verdade sobre a saída de Messi do Barcelona, a grande bomba do futebol mundial dos últimos tempos. Bora contar também sobre o São Paulo, que já bateu 3 das 4 metas estipuladas para 2021. E Dedé, que já havia recebido ou tido direito a uma bolada do Cruzeiro, ainda vai render um processo de 330 milhões de reais contra a Raposa. No vídeo eu ainda falo a respeito de Alex Teixeira, pretendido por vários clubes brasileiros, já tem seu futuro definido, e Pedro Rocha, atacante que tem 6 ofertas de clubes daqui. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que tem programa do Nicola a partir das 8 horas da noite. Ótima chance de você mandar suas perguntas, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Combinado? Bora começar o vídeo falando a respeito de Lionel Messi. Que bomba! O Barcelona divulgou nessa quinta-feira que não conseguirá renovar o contrato do Messi. O Messi estava livre no mercado desde o dia 30 de julho. Imaginava-se que ele fecharia com o Barcelona, tudo se encaminhava para que isso acontecesse, mas o Barcelona anunciou de forma oficial que não houve acordo entre as partes. Um trecho do texto, da nota, diz o seguinte, abre aspas, obstáculos econômicos e estruturais impediram a assinatura de um novo vínculo, fecha aspas. Entre Barcelona e Messi já estava tudo absolutamente certo. O Messi havia topado diminuir em quase metade os seus salários para permanecer no clube. O Messi também tinha aceitado que os seus salários referentes a 2 anos fossem pagos ao longo de 5 anos. Ele ficaria os 2 primeiros anos e os outros 3, ainda que deixasse o Barcelona, continuaria recebendo como uma espécie de embaixador. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, então já que tinha um acordo, por que ele não é jogador do Barcelona? Isso tem a ver com o fair play financeiro da La Liga, que é o campeonato espanhol. A Federação Espanhola decidiu que não era compatível com a realidade financeira do Barcelona a renovação do contrato do Lionel Messi. E aí, só para você entender um pouquinho do contexto, o Barcelona foi um dos clubes no mundo que mais sofreu com a pandemia. Isso porque boa parte da receita do Barça vem de coisas ligadas ao público. Por exemplo, estádio cheio. O Barcelona consegue ter o maior estádio da Europa e vive com estádio cheio. O Museu do Barcelona arrecada, em média, muito dinheiro. 1,5 milhão de visitantes por ano, com um ticket médio de 30 euros para entrar no museu. As vendas das lojas são coisas que garantem muitos e muitos milhões de euros. A estimativa é de que o Barça tenha perdido, só com esses 3 episódios de bilheteria, de museu e de lojas, cerca de 200 milhões de euros por temporada. Isso sem contar o fato de o Barcelona não estar mais excursionando. O Barça vinha fazendo suas pré-temporadas nos Estados Unidos, muitas vezes na Ásia, às vezes até nos 2 continentes de forma quase simultânea para tentar arrecadar mais dinheiro. O Barcelona perdeu muita grana e continuou gastando durante todo esse período, registrando sucessivos déficits. E aí, quando foi fazer o fair play financeiro de La Liga, o Barcelona se viu com uma realidade incompatível com a renovação de contrato do Messi. Ainda houve uma tentativa de acordo nos últimos dias entre o Barcelona e La Liga. Só haveria um acordo diante da possibilidade de o Barça vender um percentual seu para um fundo de investimento. Só que esse fundo de investimento obrigaria o Barcelona a continuar vinculado à La Liga por muito tempo. Fala-se na Espanha em 50 anos. E o Barcelona tem a clara intenção de se desligar de La Liga e participar da criação de um outro campeonato com os principais clubes do mundo. E aí, diante desse contexto, correndo o risco de ter Messi só por 2 anos e tendo de se filiar ou se aproximar de La Liga por muito tempo, a opção do Barça e também do Messi foi de não renovar o contrato, um péssimo resultado para todo mundo. É um fim de novela trágico. Para o Barcelona, que perdeu sua principal estrela, para o Messi, que gostaria de continuar no clube, ele havia aceitado receber metade da grana em 5 anos, mesmo jogando em apenas 2, e a partir de agora o Messi vai ter de buscar um outro clube. Termina dessa maneira uma das histórias mais bonitas de um atleta com um clube. Foram 17 temporadas, 778 jogos, 672 gols, 4 títulos de Champions League, 3 mundiais, 10 campeonatos espanhóis. Tudo isso chegou ao fim. E o mais curioso é que o maior craque que eu já vi jogar está nesse momento desempregado e sem ter muita certeza de onde vai jogar. Isso porque o PSG e o Manchester City, que eram clubes interessados no Messi, já haviam se preparado para não ter o jogador argentino.
Como o Messi já havia dado a palavra de que renovaria o contrato com o Barcelona, o PSG e o Manchester City saíram no mercado em busca de reforços. E a grande pergunta é se eles vão ter capacidade financeira de fazer um investimento alto para ter o principal jogador da atualidade das últimas décadas. A partir daí, com a permissão ou com a liberação, com o fato de o Messi estar livre no mercado, um monte de clube e torcedores por todo o mundo começou a brincar com essa história. Até o Cruzeiro, em péssima fase financeira e dentro de campo, brincou com a possibilidade de ter o Messi. Lembrando que o Messi já esteve na Toca da Raposa em meio a uma preparação da seleção argentina. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer como é que você viu essa decisão, essa interpretação de La Liga e o desfecho que na teoria surpreendeu a todo mundo. Eu fiquei bastante chateado, mas estou muito curioso para saber qual vai ser o próximo passo do Messi. Bom, bora falar também sobre outra novidade dessa quinta-feira. Alex Teixeira enfim anunciou seu novo clube. Ele será jogador do Besiktas, acabando com várias especulações envolvendo clubes brasileiros. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, só para citar alguns, demonstraram interesse na contratação do Alex Teixeira desde o começo do ano. O Alex havia sido o craque do campeonato chinês da temporada passada, pelo Jiangsu Suning, que havia conquistado pela primeira vez um campeonato nacional. Só que o clube acabou, o vínculo do Alex Teixeira também havia terminado, e nos 7 primeiros meses do ano ele havia optado por ficar desempregado. Algumas propostas de fora, nada que tivesse animado muito, mas nessa quinta-feira o Alex Teixeira, enfim, anunciou seu novo clube. Ele vai jogar no Besiktas pelos próximos 3 anos. Salário por temporada de 2,5 milhões de euros livres de impostos. Bem distante do que qualquer clube nacional poderia pagar. Perdemos a oportunidade de ter um baita craque que faria a diferença em qualquer clube. Você põe o Alex Teixeira no Flamengo, titular absoluto. Põe o Alex Teixeira no Palmeiras, titular absoluto. Mesma coisa no Atlético, enfim. No clube que você o colocasse, ele seria de grande destaque, só 31 anos de idade. Quem sabe daqui a 3 anos possa ter a oportunidade de jogar no futebol nacional. Quero falar agora sobre Pedro Rocha, que foi especulado nas últimas horas como possível reforço do Atlético Paranaense, informação divulgada pelo Globo Esporte. Conversei com o Hamilton Bernard, que é o representante do Pedro Rocha, e o Hamilton disse que o Atlético tem o mesmo problema de outros 5 clubes brasileiros. São 6 os interessados, times nacionais interessados no Pedro Rocha, todos esbarrando na questão financeira. O Pedro ganha no Spartak Moscou um salário incompatível com a nossa realidade. E o que mais chama a atenção é que o Spartak já topou bancar 30% dos salários, o Pedro Rocha topa abrir mão de parte dos seus vencimentos, ainda assim não há acordo financeiro. O Grêmio, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Atlético Paranaense foram só alguns dos clubes vinculados ou especulados relacionados ao Pedro Rocha. A gente também pode incluir o Internacional, embora com o Inter a negociação pareça completamente fria por causa da ligação familiar do Pedro Rocha com o Grêmio. Jogar no grande rival acho que pegaria bastante mal. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião sobre o Pedro Rocha. Combinado? Bom, bora falar agora sobre o Cruzeiro. Caramba, é só notícia ruim para o Cruzeiro. Meu Deus do céu. Nessa quinta-feira, um grupo de empresários notificou o Cruzeiro com uma cobrança de 330 milhões de reais. A maior cobrança da história do futebol brasileiro já feita na justiça. Só para recapitular, em 2013, quando o Dedé foi comprado e colocado no Cruzeiro, ele foi comprado por um grupo de empresários, do Grupo DIS e também da GT Esportes. O Cruzeiro não colocou nenhum real para ter o Dedé. E naquele momento estipulou-se uma multa de 330 milhões de reais para o Cruzeiro, caso o Dedé deixasse o clube de graça. Era a forma que os empresários haviam encontrado de se proteger, de proteger o investimento alto feito na compra do Dedé. Ele havia custado mais ou menos 7 milhões e 800 mil reais, era muito dinheiro para um zagueiro naquela oportunidade. O tempo passou, o Dedé foi embora do Cruzeiro e agora os empresários entraram com esse pedido. O Cruzeiro tem 5 dias para fazer o depósito dos 330 milhões de reais, senão isso vai se transformar num processo na justiça. É óbvio que o Cruzeiro não vai fazer o depósito desses 330 milhões de reais. Nem se fossem 330 mil, possivelmente o Cruzeiro teria essa grana. O Cruzeiro passa pelo pior momento financeiro de sua história. O clube na Série B caindo para a Série C, com dívidas na FIFA, enfim, aquele caos que você já conhece. Até conversei antes de gravar esse vídeo com o Dr. Carlos André de Freitas Lopes, que é quem representa o Grupo DIS e a GT Esportes nessa ação. 330 milhões de reais. Em caso de condenação, dá para dizer que o Cruzeiro vai estar muito perto de ter de fechar suas portas. Já é um clube que deve mais de 1 bilhão,
tem, por exemplo, nesse momento, 2 punições da FIFA, 2 transfers ban, por causa de não pagamento de 13 milhões de reais, 7 milhões ao Defensor pelo Arrascaeta, mais 6 milhões ao Morelia do México pelo Riascos. Imagina com uma condenação dessa. A única coisa que joga a favor do Cruzeiro é que trata-se de uma ação no seu início, e até que se tenha um desfecho final, certamente haveria muito tempo para que o Cruzeiro pudesse tentar alguma argumentação, mas eu não queria estar na pele do torcedor da Raposa. Para fechar o vídeo, quero contar sobre as metas do São Paulo. Vitória contra o Vasco na noite dessa quarta-feira, 2-1 em São Januário, colocou o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. E dessa maneira o tricolor atingiu a terceira das 4 metas estipuladas para 2021. Talvez você não saiba, mas todos os clubes brasileiros no início do ano, eles fazem um planejamento orçamentário para estipular quanto eles vão ser capazes de arrecadar. Para poder fazer essa matemática, eles precisam projetar, eles precisam planejar até que fase esse time vai chegar em cada uma das competições que vai disputar. São Paulo já havia batido a meta do Campeonato Paulista e da Libertadores da América. Faltava a da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. As 3 primeiras todas resolvidas. No Campeonato Paulista, o objetivo do São Paulo, previsto no orçamento, era de chegar pelo menos à semifinal da competição. São Paulo foi campeão paulista, como todos sabem, ultrapassou a meta estipulada e ainda garantiu 3 milhões e meio de reais de prêmio destinado ao campeão. Na Libertadores da América, a meta era chegar pelo menos até as 8ª de final, ou seja, a primeira fase do mata-mata. Bastava passar da fase de grupos. O São Paulo conseguiu passar da fase de grupos e ao eliminar o Racing recentemente, se classificando para as quartas de final, São Paulo também foi uma fase além, como já havia conseguido no Campeonato Paulista. Para a Copa do Brasil, a meta era quartas de final. São Paulo precisava obrigatoriamente passar pelo Vasco da Gama, conseguiu, garantiu 3 milhões 450 mil reais de prêmio prometido pela CBF para todos os clubes que chegam até as quartas de final. E agora, o que vier a partir daí é lucro. Para completar a meta que ainda falta ser alcançada. Campeonato Brasileiro. São Paulo tem por objetivo, nesse orçamento, ser o 6º colocado. Nesse momento o tricolor aparece na zona de rebaixamento, é só o 17º colocado, com 12 pontos conquistados em 14 jogos. Para alcançar pelo menos a 6ª colocação, como prevê o orçamento, São Paulo precisaria tirar uma diferença de 11 pontos em relação ao Atlético Paranaense. A curiosidade é que o Atlético é justamente o próximo adversário do São Paulo, confronto marcado para esse final de semana em Curitiba. Será que o São Paulo entra com força máxima, levando em consideração que tem jogo decisivo contra o Palmeiras já na próxima semana pela Libertadores da América, partida de ida das quartas de final? Eu duvido. E é exatamente por causa dessa disputa nas Copas, do avanço do São Paulo nas competições de mata-mata, que o tricolor deve priorizar os outros torneios em detrimento do Campeonato Brasileiro. Imagino que essa 6ª colocação no Campeonato Nacional seja a meta mais complexa, difícil de o São Paulo conseguir alcançar. E você, o que você pensa a respeito do tricolor para 2021? Você acha que o ano é bom? O Crespo chegou a dizer que até esse momento o ano é ótimo, perto da perfeição. Você concorda? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Fechado? A gente se vê um pouquinho mais tarde, a partir das 8 da noite. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Super importante para que o canal do Nicola continue crescendo. Não vai perder o programa, hein? Ao vivo. Você manda suas perguntas, eu vou respondendo aquilo que eu não souber. Repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Abraço, tchau, tchau.